Eles vieram vestidos de carmesim e brocado, com as botas polidas, as mangas perfumadas. 300 almas, nobres, cavaleiros, diplomatas e dignitários, serpenteando pelas estradas descongeladas da Saxonia em carruagens e a cavalo, em direção à fortaleza florestal do conde Georg von Callenberg. O convite havia prometido o maior banquete da década. Uma reconciliação. Um casamento entre duas famílias antigas, os von Callenbergs e os Reingrafs, destinado a acabar com uma rixa de 30 anos por causa de vinhedos, pedágios de rio e o enterro de um primo azarado. Sangue seria substituído por vinho. Mas não seria o único líquido vermelho derramado. O grande salão foi preparado com orgulho implacável. Tapetes grossos da Anatólia abafavam os pisos de pedra. Tapeçarias balançavam das galerias superiores, bordadas com salmos em latim e leões devorando veados. As longas mesas de carvalho foram lixadas até ficarem lisas, polidas com gordura de boi até brilharem. E sobre elas, cloches de prata cintilantes, cada uma gravada com o brasão da casa, um javali coroado sobre uma espada caída. O que ninguém viu, o que ninguém queria ver, era o que estava debaixo das tampas. A comida havia chegado 3 dias antes. Carroças de Erfurt trouxeram leitões, veados abatidos, cisne salgado e fazão embrulhado em folhas de louro. Mas a neve que deveria tê-los preservado havia derretido. E os barris estavam molhados. Um mordomo, de Etmar, notou o cheiro primeiro. Uma podridão agridoce, como vinho derramado deixado ao sol. Mas ele não disse nada. O cozinheiro, o velho Thomas Stein, avistou o verde marmorizado sob a pele de uma perna de cordeiro. Ele a cortou e ordenou mais cravos. Encharque-a em vinagre e sele-a preta, ele murmurou. Eles não notarão a diferença. Na cozinha, uma garota chamada Clara tentou falar. Ela tinha visto larvas na língua de boi, rastejando perto do osso. Mas o açougueiro deu um tapa em sua mão. Não é seu lugar julgar o gosto nobre, ele retrucou. Eles cozinharam. E pintaram. E emprataram. Cada junta foi glaciada, cada molho engrossado com mel e banha. Eles espetaram agulhas de alho nos centros. Defumaram sobre zimbro. Mascararam e disfarçaram. A beleza, como sempre, era mais importante que a verdade. E quando os convidados chegaram, corados e sedentos de suas viagens, ninguém fez perguntas. Eles se sentaram, desenrolaram seus guardanapos e beberam. As tampas foram levantadas com cerimônia. Uma onda de vapor subiu, rica, picante, espessa de especiarias, e algo mais. Agudo. Metálico. Meio rançoso. Uma nobre de Tours espirrou. Seu marido engasgou silenciosamente, mas sorriu. Do outro lado da mesa, uma bandeja de prata tremeu nas mãos de um jovem servo. Enquanto ele abaixava, uma única mosca doméstica subiu de debaixo da cloche. Depois outra. Depois 7. Elas circularam o lustre e desapareceram. Ninguém falou. A comida estava lá. Rejeitá-la era um insulto. Questioná-la era suicídio social. Então eles cortaram. Eles mastigaram. Eles sorriram. E sob cada tampa de prata, algo se moveu. A manhã após o banquete rompeu com uma névoa baixa. Ela se enrolava na base dos muros do castelo como fumaça de um fogo invisível. Pássaros não cantaram. Até os cachorros, que normalmente latiam para qualquer coisa que se movesse, ficaram em silêncio perto dos estábulos, com os olhos opacos e desfocados. No início, foi sussurrado, alguns nobres não se levantaram para o café da manhã. Nada em comum, disse o mordomo. Eles beberam demais, deixe-nos dormir. Mas no meio da manhã, os servos estavam batendo nas portas encontrando sangue. Na cama de Lord Johannes de Meissen, os lençóis estavam encharcados de escuridão do pescoço ao peito. Seu camareiro jurou ter ouvido o homem tossir durante a noite, um som espesso e úmido, como arrastar cascalho no vinho. Quando ele finalmente entrou, Johannes estava frio, seus lábios violetas, e um rastro de vômito seco se enrolava em sua mandíbula. Na mesma hora, 2 criadas fugiram da ala oeste gritando. Elas haviam encontrado a Lady Odette em seu camarim,
encolhida sobre uma bacia, sangue e bilis ainda pingando de sua boca. Ela havia morrido de joelhos. Suas unhas estavam quebradas. Seu estômago havia se rompido. Ao meio-dia, o castelo estava um caos. 30 convidados tinham adoecido. 10 estavam mortos. Os médicos, convocados de Raleigh e Jena, chegaram em casacos longos com cheiro de vinagre e losna. Eles examinaram os cadáveres com calma forçada e declararam a causa como um desequilíbrio da bile, provavelmente por excesso. Eles recomendaram sanguessugas. Em seguida, solicitaram imediatamente para partir. Mas ninguém teve permissão para ir. O conde von Calember fechou os portões ao anoitecer. Ele alegou que era por segurança, para proteger os convidados de doenças externas. Mas até o pajem mais jovem sabia a verdade. A doença já estava lá dentro. Estava nas paredes. Nas camas. Em seus ventres. O próximo a morrer foi um camareiro. Ele havia ajudado a servir o veado. A próxima, uma criança, a florista, mal tinha 12 anos. Ela só tinha lambido a colher do molho. E ao anoitecer, os salões cheiravam não a especiarias, mas a podridão. Baldes de pano ensanguentado estavam do lado de fora das portas das câmaras. Calhas transbordavam com água preta. Os servos engasgavam com o fedor, mas ainda assim esfregavam. O padre andava de quarto em quarto, murmurando os últimos ritos até sua voz falhar. No porão, o velho Thomas Stein, o cozinheiro, estava sentado sozinho, balançando-se suavemente. Eles me disseram para alimentá-los, ele sussurrou. Eu os alimentei. No terceiro dia, o castelo fedia a doença. Não o cheiro doce e azedo de comida estragada, isso havia sumido. O que permanecia agora era humano. Suor encharcado em seda. Bile seca em veludo. Sangue incrustado entre as tábuas do chão. Na ala oeste, onde as nobres uma vez riram de ameixas cristalizadas, todas as cortinas tinham sido fechadas. Ninguém mais queria ver a cor da luz. 37 convidados estavam mortos. Outros 60 estavam fracos demais para se levantar, espalhados pelos quartos onde a água de rosa já não mascarava nada. Bacias de vômito forravam as escadarias. Servos se moviam silenciosamente, alguns com panos amarrados sobre a boca. Outros se recusavam a entrar em certos quartos, convencidos de que a doença não era natural. Ela se engasgou com sombras, sussurrou à lavadeira, pálida e trêmula. Lady Gerilde. Ela disse que viu algo em sua sopa. Algo com olhos. As cozinhas estavam vazias. Não porque os cozinheiros tivessem saído, a maioria nem sequer teve a chance, mas porque ninguém queria se aproximar deles. Os depósitos de carne haviam sido jogados fora. Barris virados. Os cachorros, meio famintos, circulavam o lixo, mas não o tocavam. No grande salão, o conde Georg von Calember sentou-se à cabeceira da longa mesa vazia. Seu manto vermelho, que já foi a inveja de emissários estrangeiros, estava manchado com algo escuro. Ele não comia há 2 dias. Suas mãos tremiam quando ele levantava seu cálice, e seus olhos se contorciam a cada som, uma tosse, um gemido, o balançar de uma bandeira do lado de fora da janela de vitral. O bispo havia chegado naquela manhã. Ele não foi convidado. A notícia havia se espalhado para o campo, mais rápido que qualquer cavaleiro. Que algo profano havia acontecido no castelo na floresta. Que 300 nobres se reuniram, e agora suas línguas ficaram pretas. O bispo Franz de Naumburg entrou sem cerimônia. Seu rosto estava pálido, seus dedos apertando um crucifixo com tanta força que a madeira rangia. Ele não abençoou o salão do banquete. Ele não sorriu. Em vez disso, ele disse apenas uma coisa: há pecados que não podem ser confessados em palavras. Apenas em sofrimento. O conde tentou protestar. Foi a carne. Carne estragada. Uma falha de transporte. Mas o bispo ergueu uma mão trêmula. Carne estragada não amaldiçoa a alma. Isso não é uma mera doença. Vocês jantaram podridão. E agora a podridão janta vocês. Naquela tarde, uma busca começou.
Não pelos doentes, mas pelos culpados. Um mordomo foi arrastado de seus aposentos, gritando que ele havia ordenado o armazenamento adequado, que o tempo havia mudado, que a neve derreteu cedo. Seus livros foram rasgados, página por página, na frente do conde. O cozinheiro-chefe, Thomas Stein, foi encontrado trancado na despensa, sussurrando orações a Santo Erasmo. Suas mãos estavam queimadas, não de fogo, mas de esfregá-las em carne viva com vinagre e lixívia. Ele chorou enquanto o levavam, insistindo: eu temperei tudo. Eu juro por Deus. Eu não cheirei nada. Não vi nada. Então vieram os servos. Um por um, os mais humildes foram interrogados. O ajudante de cozinha. O servente do vinho. As criadas da cozinha. Clara, que uma vez ousou falar, agora não dizia nada. Ela apenas olhava para o chão. Um jovem pajem, não mais que 14 anos, foi encontrado com um frasco de líquido estranho escondido debaixo de sua cama. Ele afirmou que era apenas licor de ameixa. Ninguém acreditou nele. Eles o fizeram beber. Nada aconteceu. Exceto que o silêncio no quarto ficou mais profundo. Na capela, o bispo acendeu velas pretas. Ele ungiu as paredes com cinzas. Ele desenhou estranhos sigilos atrás do altar, murmurando em latim mais antigo que a escritura. Alguns disseram que era uma purificação. Outros disseram que era uma maldição. Ao anoitecer, até aqueles que ainda estavam saudáveis se sentiram doentes. Não no corpo, mas no pensamento. No espírito. Cada sabor na língua trazia culpa. Cada coceira parecia algo rastejando. Cada mordida era lembrada. No quarto dia, os sobreviventes começaram a exigir liberdade. Eles haviam suportado o sangue, os vômitos, as orações. Eles haviam andado pelos corredores segurando panos perfumados em seus rostos, pisando em vasos sanitários derramados e membros imóveis. Mas ao amanhecer, algo mudou, não no ar, mas nos olhos. Os nobres não tinham mais medo da doença. Eles tinham medo uns dos outros. Lord Renatus de Metz, com as mãos ainda tremendo de febre, tentou sair pelos estábulos. Sua carruagem foi preparada em segredo. 2 guardas foram subornados. Mas antes que as rodas tocassem a ponte levadiça, ele desabou para o lado, gritando sobre vermes em sua espinha e uma mulher com a boca de um cachorro sussurrando debaixo das tábuas do chão. Ele morreu antes do pôr do sol, seus lábios rasgados em pedaços por mastigá-los em delírio. Os guardas que o ajudaram desapareceram naquela noite. O conde von Calember convocou um conselho de emergência. Os poucos que ainda conseguiam ficar de pé se reuniram na Sala do Sol, 17 homens, 6 mulheres e um médico de Estrasburgo que não dormia há 3 dias. Um mapa do castelo foi desenrolado. Cada rota de saída foi marcada. Cada portão selado. As janelas eram estreitas demais. Os muros altos demais. E ninguém mais confiava na comida. Não somos prisioneiros, rosnou Lord Balten, com o rosto escorrendo suor. Somos a nobreza. Exigimos sair. Vocês podem sair quando Deus permitir, respondeu o bispo Franz sem levantar os olhos. Naquela noite, mais 6 morreram. 3 em suas camas, 1 na latrina, 2 no salão, desabaram nos braços um do outro. Eles nem sequer haviam comido desde o primeiro banquete. O médico da corte, que havia insistido em contaminação por gordura de pato estragada, agora mudou sua teoria. Deve ser espiritual, ele murmurou para si mesmo. Algo que se agarra à alma. Uma podridão da consciência. E, no entanto, o bispo permaneceu calmo. Seus rituais ficaram mais estranhos. Ele proibiu espelhos. Ele ordenou que as fontes fossem drenadas. Ele instruiu os servos a queimar cada guardanapo e toalha de mesa usados durante o banquete. Ele declarou a mesa do banquete amaldiçoada. Mas o pior não veio dos vivos. Na quinta manhã, os corpos tinham sumido. A grande câmara, outrora transformada em um necrotério temporário, havia abrigado mais de 20 cadáveres. Agora, o quarto estava vazio. As esteiras de palha estavam frias.
Os cobertores jaziam amassados. As pesadas portas de madeira estavam trancadas por fora, e as janelas foram seladas com ferro. Sem rastros. Sem sangue. Sem cheiro. Apenas uma frase arranhada na parede de pedra perto da porta, como se por uma unha: "Nós ainda estamos aqui." Naquela tarde, o pânico eclodiu. Os servos choraram. Os nobres restantes trancaram suas portas e se recusaram a falar uns com os outros. Rumores encheram os salões, que o próprio conde estava escondendo os corpos para evitar escândalo, que o bispo havia realizado algum ritual na noite e o chamado de volta da morte, que a comida não havia envenenado os convidados de forma alguma, mas apenas revelado que eles já carregavam. Clara, a criada da cozinha, foi encontrada rezando debaixo da mesa do banquete. Seus lábios sangravam de recitar salmos rápido demais. Quando puxada para fora pelo avental, ela gritou: "Não é a carne. São as bocas. O que dissemos naquela noite? O que prometemos?" Quando perguntado o que ela queria dizer, ela apenas respondeu: "As tampas não eram para a comida. Eram para nós." Mais tarde naquela noite, os fogos se apagaram. Não por mão, nem por acidente. Cada lareira, cada vela, cada tocha, extinta. Como se alguém tivesse tirado a luz. O castelo caiu na escuridão. E nessa escuridão, algo começou a bater. Lentamente. Ritmado. De debaixo da mesa do banquete. No início, eles pensaram que eram ratos. A batida veio baixa, deliberada, de debaixo da mesa do banquete, logo depois que as luzes se apagaram. Ecoou suavemente pelo vasto e escuro salão, uma batida, pausa, depois duas em rápida sucessão. Então silêncio. Então novamente. Como se algo estivesse contando. Alguém acendeu uma vela. A chama durou apenas segundos antes de silvar, não por causa do vento, mas da umidade. O ar estava molhado agora, espesso como o hálito de um poço subterrâneo. As tapeçarias grudavam nas paredes como peles. Os pisos de pedra pareciam macios debaixo dos pés calçados. Ninguém falou. Nem mesmo o bispo. Eles se reuniram nos cantos, segurando chales de pele e relíquias, pressionando os ouvidos contra as paredes. O som veio novamente, tum, 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 mas agora, não era apenas debaixo da mesa. Estava dentro das paredes. O aprendiz de cozinheiro, um garoto chamado Vili, tentou rastejar debaixo da mesa para provar que não havia nada lá. Ele não gritou. Apenas parou. Eles o puxaram pelos calcanhares, mole e tremendo. Sua língua tinha ficado preta. Ele não falaria mais. Em desespero, o conde von Calember ordenou que a mesa fosse destruída. 6 homens a golpearam com machados à luz de tochas. A madeira estilhaçou. Pregos de ferro se soltaram com guinchos. Mas no centro da longa tábua de carvalho, eles encontraram algo inesperado. Não podridão. Nem mofo. Uma cavidade. Dentro da espessa viga central, eles encontraram ossos. Dezenas deles. Pequenos, quebrados, com marcas de dentes, alguns claramente humanos. Envoltos em linho manchado de sangue antigo e selados com cera. Ninguém conseguia explicar. O bispo se adiantou e segurou a cera na tocha. Ela rachou, sibilou e se abriu com um som parecido com um suspiro. Dentro, um pergaminho. Sem palavras. Apenas um único símbolo. Uma espiral desenhado em vermelho escuro, cercado por minúsculos dentes esculpidos. No momento em que a cera queimou, a batida parou. Mas algo pior começou. As moscas voltaram. Não como antes, não zumbindo perto da carne ou das janelas. Estas moscas vieram do nada. Rastejando das rachaduras na pedra, espiralando da lareira, caindo dos caibros em aglomerados como chuva estragada. Elas não voavam. Elas rastejavam, subindo nas cortinas, atravessando rostos, entrando em bocas que dormiam abertas. Um nobre acordou engasgando e cuspiu 3. O bispo ordenou que todos fossem para a capela. Eles entraram como fantasmas, todos os 67 que restavam.
Alguns descalços, alguns cegos de febre, alguns segurando crianças que já não choravam. Ele começou a missa. Mas sua voz era diferente agora. Mais baixa. Baixa demais. Como se algo por trás do altar de pedra estivesse falando através dele. Ele disse: Este não foi um banquete. Foi um sacrifício. Ele se virou para a cruz, com os braços estendidos, e continuou. As tampas de prata foram oferendas. As bocas foram os altares. As línguas foram testemunhas. Vocês jantaram os mortos, e agora os mortos jantam vocês. Suspiros ecoaram. Uma mulher desabou. Um homem começou a soluçar, não alto, mas com a impotência de uma criança. Então o bispo disse uma última coisa: vocês não foram envenenados. Vocês foram convidados. E com isso, as portas da capela se fecharam com estrondo. Por fora, pregos foram martelados. Ninguém jamais descobriu por quem. Lá dentro, o lamento começou. Lá fora, no salão do banquete, a mesa estava em pedaços. Mas desses estilhaços, algo começou a crescer. Mofo preto em forma de espirais. E debaixo da madeira, uma nova batida. Desta vez de debaixo das tábuas do chão. Dizem que 3 pessoas conseguiram sair. De 300. Os nomes nunca foram escritos. Nem em registros da igreja, nem em registros de terras, nem em registros da corte. Eles foram apagados, ou talvez, nunca deram nomes para começar. Mas os camponeses que sussurravam sobre eles nos anos seguintes os chamaram de o cozinheiro pálido, a garota de um olho e o homem com a voz de cinza. Os 3 foram encontrados por um carvoeiro 2 semanas depois que o castelo ficou em silêncio. Eles emergiram da floresta descalços, suas roupas apodrecidas, sua pele em carne viva de sarças e geada. Eles não disseram nada, por dias. Apenas olhavam fixamente. E sangravam pelos ouvidos. O carvoeiro tentou lhes dar comida. Eles recusaram. Ele tentou lavar os pés deles. A garota chutou a bacia e gritou até desmaiar. Quando um padre de Samalcalden veio abençoá-los, a voz de cinza disse: Deus já comeu. O padre ficou pálido. Ele partiu naquela mesma noite e nunca mais retornou. No 6º dia, o castelo já não era uma casa de doença, era uma armadilha de silêncio. Aqueles que ainda viviam se recusavam a abrir portas. Eles taparam as janelas. Eles espalharam óleo sagrado sobre os umbrais. Eles pararam de falar. Alguns enfiaram panos na boca, como se as próprias palavras fossem veneno. O salão do banquete, agora frio e em pedaços, permaneceu intocado. Moscas faziam ninhos nas vigas quebradas. O mofo pulsava na pedra como um segundo batimento cardíaco. À noite, a batida mudou de ritmo, mais rápida, mais próxima, mais faminta. Clara, a criada da cozinha, arranhou sua última oração na parte de baixo da escada com uma colher: eles não estão mortos. Eles estão digerindo. No dia seguinte, ela se foi. Sem rastros. Sem pista. Apenas sua colher, dobrada e molhada, estava nas cinzas da lareira. No 8º dia, os poucos que podiam andar começaram a procurar uma fuga. Alguns tentaram os porões. Outros a torre. Um grupo de nobres desesperados subiu no telhado, esperando pular para as árvores. Eles nunca pularam. Testemunhas disseram que eles congelaram, todos os 6, e simplesmente caíram para trás, como se algo invisível os tivesse puxado para baixo. Os corpos nunca foram encontrados. Foi a garota de um olho quem finalmente liderou os outros para fora, aqueles 2 outros, se as histórias são verdadeiras. Ela nunca tinha dito uma palavra desde que sua mãe morreu na 2ª noite, gorgolejando sangue em um cálice. Mas agora ela sussurrou algo para a parede na antiga língua saxã, tocou a espiral com a mão e a porta se abriu. Não o portão principal. Não uma passagem conhecida. Uma porta por baixo da cripta. Uma que ninguém se lembrava de ter construído. Eles andaram por horas, talvez dias. Os túneis se dobravam de maneiras impossíveis. A voz de cinza mais tarde descreveu como mover-se sem se mover. Quando eles emergiram,
com a pele cinzenta, tremendo, silenciosos, a floresta ficou quieta. Até os corvos os evitavam. Ele desapareceu. Não em fogo. Nem em colapso. Na memória. Cavaleiros enviados da corte encontraram apenas pedra enegrecida e salões vazios. A capela estava intacta, mas o altar havia sumido. O salão do banquete ainda estava de pé, mas as janelas estavam emparedadas por dentro. Do conde, do bispo, dos nobres, nada restou. Apenas 3 conjuntos de pegadas levavam para a floresta. Nenhum registro foi mantido. Os arquivos em Dresden não listam nenhum banquete para a primavera de 1579. Nenhum casamento. Nenhuma aliança. A linhagem von Kallenberg termina abruptamente. Uma nota nos registros da cidade simplesmente diz, retirado da sucessão. Título renunciado. Como se a própria nobreza os tivesse cuspido. Mas os aldeões se lembram. Mesmo agora, séculos depois, em Turingen, eles dizem, nunca coma o que você não viu ser feito. E nunca levante uma tampa de prata, se a carne não cheirar a morte. Porque às vezes, a morte é mais segura. 83 anos depois, na primavera de 1662, um monge chamado Irmão Leonhard estava arrumando lenha no porão do mosteiro beneditino em Bamberg. Ele era conhecido por seu silêncio, não por piedade, mas por exaustão. Ele havia copiado manuscritos à mão por mais de 3 décadas, e seus olhos agora lutavam para ver a luz de velas. Naquela manhã, ele tropeçou em uma viga oca na pilha de lenha. Quando ele a abriu com uma alavanca, esperando podridão, ele encontrou um embrulho. Envolto em oleado. Amarrado com fio vermelho. Sem nome. Sem bênção. Apenas uma marca queimada na superfície, uma espiral. Tinta em sangue. Flanqueada por 2 formas bifurcadas, como costelas, ou dentes de um garfo. Ele o abriu. Dentro, 43 páginas, escritas com uma mão nervosa. Algumas borradas. Outras corrigidas no meio da frase, como se o escritor tivesse mudado de ideia, ou tivesse alguém parado atrás dele. Começava simplesmente, eu fui o que esculpiu o cordeiro. Nenhum nome se seguiu. Mas as entradas estavam datadas, março a abril, 1579. O escritor descreveu, em detalhes obsessivos, os preparativos para um banquete de casamento nobre em um castelo na floresta na Saxonia. Ele mencionou a neve derretida. Os barris vazando água rosa. As moscas. O medo. A ordem de cozinhar de qualquer maneira. Ele escreveu, eles me disseram para temperar até o osso. Eu lhes disse que o osso já estava ouvindo. Página após página revelou uma descida culpa, confusão e loucura. Ele começou a escrever em rima. Depois em símbolos. Depois de cabeça para baixo. Na página 29, o tom mudou. Eles me disseram que o banquete era pela paz. Mas a paz não rasteja. A paz não os une na prata. Ele afirmou que cada prato não era uma refeição, mas um espelho, que o que os convidados consumiram foi a si mesmos, ou uma versão de si mesmos deixada de fora por muito tempo. A linha mais arrepiante veio na página final, a mesa não é um lugar. É uma boca. E ainda está mastigando. O irmão Leonhard levou as páginas ao bibliotecário. Dentro de 2 dias, ele foi transferido para o jardim da abadia, e o manuscrito tinha sumido. Ele nunca mais teve permissão para falar sobre isso. Mas outros monges sussurravam. Eles já tinham visto a espiral vermelha antes, esculpida na parte de baixo do púlpito na capela. Pintada fracamente na parte de trás de um retábulo esquecido. Pressionada no couro de um livro de orações que ninguém ousava abrir. Rumores se espalharam. Que o banquete foi uma heresia. Que o bispo de Naumburg havia invocado algo mais antigo que Deus. Que uma porção da carne servida naquela noite não era de animal. E o pior de tudo, que o castelo ainda estava de pé, mas não neste mundo. Que se alguém andasse fundo o suficiente na floresta da Turíngia, para além de onde as árvores crescem muito juntas e os pássaros param de cantar, ainda se poderia ouvir batidas. Não há nenhum registro.
Os arquivos saxões não contêm nenhum registro de um casamento, uma morte ou um banquete em março de 1579. Mas uma coisa é curiosa: no registro de prata real de 1580, uma entrada anônima foi feita, solicitando a destruição de 297 tampas gravadas, com a insígnia de javali e marcas de queimadura que não limpavam. A ordem foi aprovada. Nenhum nome assinou. Em 1911, uma cúpula de prata foi desenterrada durante a demolição de uma antiga alfândega perto de Erfurt. Ela tinha o brasão de um javali coroado. O interior estava enegrecido, profundamente arranhado. Marcas de dentes foram encontradas perto da borda. O objeto foi enviado para um museu em Berlim, e dentro de semanas, removido silenciosamente da exposição. O curador que o catalogou mais tarde desapareceu. Seu apartamento foi encontrado abandonado, exceto por uma única nota em sua mesa: não levante a tampa. Você já está dentro. Nas aldeias espalhadas pela floresta da Turíngia, eles nunca o chamaram pelo nome. Para as velhas mulheres que mexiam cinzas na lareira, era simplesmente der Tisch, a mesa. Para as crianças curiosas demais para o próprio bem, era a boca nas árvores. E para os caçadores que desapareciam nos caminhos musgosos depois do anoitecer, não era nada. Porque ninguém voltava para dar-lhe um nome. As histórias divergiam nos detalhes, mas todas começavam da mesma forma: um som na floresta. Como talheres de prata batendo em madeira oca. Como algo convidativo. Um conto falava de uma garota que seguiu um veado para o meio das árvores e tropeçou em uma clareira que nunca tinha visto antes. Em seu centro, uma longa mesa, coberta de era e cogumelos, mas inconfundível em sua forma. Estava posta para o jantar. Pratos. Cálices. Tampas de prata. Ninguém mais por perto. Mas quando ela se inclinou, ela viu que o musgo não crescia na mesa. Ele crescia a partir dela. Minúsculas raízes, pálidas como veias, se espalhavam para fora das pernas da mesa, para o chão, para os troncos próximos. Como se a própria floresta estivesse bebendo dela. Ela se virou para correr. Mas então ela ouviu: tum, tum, tum. Ela nunca mais falou. No início do século XX, as histórias haviam se tornado tão consistentes que um folclorista amador de Leipzig, Dr. Klaus Heinemann, decidiu investigar. Ele acreditava que a lenda da corte doente tinha sua origem em um evento de praga real e não documentado. Ele mapeou todos os relatos orais em um raio de 50 quilômetros e reduziu o local possível a uma seção da floresta perto de Truzetal. Em 19 de agosto de 1936, ele partiu com 2 guias locais. Apenas um retornou. O sobrevivente, um lenhador chamado Elias Fuchs, foi encontrado vagando perto de Bad Liebenstein 2 dias depois, descalço, tremendo e com arranhões profundos nas palmas das mãos. Ele havia arrancado as unhas. Quando questionado, ele disse apenas uma frase: nós encontramos a mesa, mas ela nos encontrou primeiro. O corpo do Dr. Heinemann nunca foi recuperado. Mas seu caderno foi descoberto enfiado dentro de uma árvore oca, com páginas manchadas de água e rasgadas. A última entrada dizia: a prata não era para reflexão. Era para a contenção. Em 1954, durante a construção de um posto militar da Alemanha Oriental perto de Thuringia-Wald, equipes de escavação desenterraram uma câmara de pedra lavrada a 8 metros de profundidade. Em seu centro, uma plataforma de carvalho enegrecido, fundida com a rocha como osso na articulação. Nenhuma ferramenta foi encontrada. Nenhuma dobradiça. Mas a laje tinha sinais inconfundíveis de pernas de mesa, cerradas rentes, como se um dia tivesse ficado de pé. E diretamente acima dela, gravada na pedra do teto, uma espiral. Cercando um javali. O posto foi abandonado. A câmara foi selada com concreto. Nenhum relatório oficial foi publicado. Mas uma carta, nunca enviada, foi encontrada décadas depois na gaveta do oficial comandante, endereçada à sua esposa: a mesa ainda está aqui. Ela nunca foi feita por mãos. E a batida não para. Apenas espera. Turistas que se aventuram muito longe na floresta perto dos antigos caminhos de Truzetal dizem que seus telefones morrem.
que os pássaros param de cantar, que, se você escutar com atenção debaixo do musgo, pode ouvir algo batendo. Apenas uma vez. Depois duas. Então silêncio. E às vezes, se a neblina estiver certa, você o verá. Um flash de prata entre as raízes. Uma espiral de vapor onde nenhum fogo queima. E o cheiro de carne assada, doce e errado, pairando no ar. Se você alguma vez vir uma mesa sozinha na floresta, não levante a tampa. Porque você não é um convidado. Você é a refeição. O banquete nunca teve um nome. Ele nunca foi registrado em nenhum calendário real. Nunca inscrito em nenhum registro paroquial. Nenhum túmulo, nenhuma data. E, no entanto, fragmentos existem. Ossos sussurram através do solo. Manuscritos aparecem, depois somem. Testemunhas perdem a voz. Padres morrem em seus sonos, segurando esboços de espirais. Um horror sem registro é mais difícil de destruir, porque ninguém sabe onde ele termina. Mas ao longo dos séculos, alguns tentaram entender. Alguns tentaram contê-lo. Todos falharam. E a teoria do veneno. A explicação mais antiga e segura. De acordo com historiadores médicos do século XIX, a morte em massa no suposto banquete de Calember foi causada por ergot, um fungo tóxico que cresce no centeio. Alucinações, convulsões, vômitos de sangue, e isso se encaixa. Eles afirmaram que pão contaminado foi o culpado, não a carne. Não a podridão. Não o plano. Mas esta teoria nunca explicou duas coisas: não havia pão no menu do casamento. E a carne, conforme registrado no manuscrito do monge, não tinha centeio por perto. Mais preocupante, os sobreviventes não descreveram visões. Eles descreveram saber coisas que não podiam saber. Como se a memória tivesse retornado de algo mais antigo que a experiência. Segunda. A teoria do canibalismo. Proposta em 1924 pelo estudioso ocultista francês Pierre Lechantre. Ele acreditava que a espiral não era um símbolo, mas uma marca de comunhão. Que o banquete havia sido orquestrado por uma seita aristocrática secreta, descendente de cultos de sangue pré-cristãos. Que parte da carne servida naquela noite era humana, intencionalmente incluída. E que a doença não foi um castigo, mas uma transformação que falhou. Seu argumento se baseou em documentos da corte de Toulouse, nos quais uma nobre do século XVI confessou sob tortura ter alimentado seus convidados com ela mesma, pedaço por pedaço, toda a quaresma. Lechantre foi encontrado morto em um quarto de pensão em Lyon, de bruços sobre uma mesa. O legista notou uma ulceração incomum da língua. Terceira, a hipótese da mesa demoníaca. Ridicularizada na academia. Venerada nos bastidores. Esta teoria afirma que a própria mesa, não o banquete, era o conduto. Que ela foi esculpida em madeira amaldiçoada cortada em um bosque proibido. Que a espiral não é apenas uma marca, mas uma boca, e aqueles que comem sobre ela se tornam parte dela. Baseia-se em antigos textos bálticos que mencionam a raiz do banquete, um ser que se alimenta de memória e hierarquia. Ele não pode ser invocado, apenas convidado. Ele come a coisa que mais adoramos, escreveu um místico anônimo em 1728. Status. Cerimônia. A ilusão de controle. Defensores desta teoria afirmam que o banquete foi um sacrifício, não um erro. Uma corte nobre, oferecendo-se, conscientemente ou não, em troca de algo mais. Mas ninguém consegue concordar sobre o que. Quarta, a espiral do silêncio. Uma visão mais moderna, proposta por estudiosos do pós-guerra em Berlim. Eles se concentram não no banquete em si, mas no que se seguiu: o desaparecimento de testemunhas, a destruição de registros, o apagamento quase perfeito. Eles argumentam que o verdadeiro horror não foi o banquete, mas o acobertamento, um trauma social tão vasto que a realidade o rejeitou. Neste modelo, a espiral se torna não uma maldição, mas um sistema de contenção. Um ciclo de desconhecimento. Uma negação recursiva. Não pode ser falado, então não pode ser lembrado. Não pode ser lembrado, então não pode ser acreditado.
Não pode ser acreditado, então está sempre seguro, até que não esteja. E, no entanto, apesar de todos os esforços para silenciá-lo, a mesa retorna. Em musgo. Em sonhos. Em batidas ouvidas através de tábuas do chão que ninguém construiu. A cada poucas décadas, um caminhante desaparece. Uma criança afirma que viu um jantar nas árvores. Um passeador de cachorros local encontra ossos onde não deveria haver túmulos. E a lenda cresce, não como história, mas como resíduo. A tampa ainda está na mesa. Mas o calor por baixo dela aumenta. E a espiral não está se desvanecendo. Está se alargando. Começa de novo, sempre, com a fome. Não por comida. Não de verdade. Mas pela coisa por baixo dela. O ritual de pegar, de possuir, de colocar prata entre seus dedos e dizer, isto é meu. Isto é para mim. Isso é o que o banquete foi. Isso é o que todos os banquetes são. Uma celebração de controle, sobre a terra, sobre as feras, sobre os corpos, sobre a morte. E é por isso que a mesa espera. Não por pecadores. Nem por santos. Por convidados. Você pode pensar que a história está terminada. 300 anos atrás. Selada. Esquecida. Enterrada sob camadas de descrença. Mas então você a ouve. Tarde da noite. Em um corredor. Em uma cozinha. Uma batida suave. Então silêncio. Então outra. Você congela. Sua mente dispara. Você diz a si mesmo que são os canos. O vento. O gato. Mas em algum lugar, no fundo da parte do seu cérebro que ainda conhece o cheiro de sangue, você entende, a mesa te encontrou. Porque você assistiu. Você ouviu. Você se lembrou. E ao fazê-lo, você se sentou. Você não estava lá na Saxonia em 1579. Você nunca tocou o cordeiro. Você nunca levantou a tampa. E, no entanto, você sabe o que havia por baixo. Você imaginou as moscas. Você viu o mofo. Você sentiu o cheiro do molho e da podridão se misturando como um hino. E talvez, apenas talvez, você sentiu a mais fraca das contrações em seu próprio estômago. Não nojo. Nem medo. Mas reconhecimento. Eu já estive em banquetes como este. Eu já engoli coisas que não deveria. Eu já levantei tampas e não desviei o olhar. Então, pergunte a si mesmo, agora, neste momento, não como um espectador, não como um historiador, mas como uma alma, quem arrumou aquela mesa? Quem esculpiu as pernas? Quem afiou as facas? Quem abençoou a carne? E quem, silenciosamente, elegantemente, abriu a boca primeiro? Foi o bispo? O cozinheiro? A noiva? Ou foi, você? Dizem que ainda há um lugar vazio na mesa. Apenas um. Ele não está marcado. Não há nome. Nenhum cálice. Nenhum prato. Apenas uma tampa de prata. Esperando. Pela próxima pessoa que ouvir a batida, e pensar que é para ela. Se essa história te perturbou, se ela ficou em algum lugar debaixo de suas costelas, você não está sozinho. A história medieval está cheia de noites como esta. E algumas delas são ainda piores. Então diga-nos nos comentários, você teria levantado a tampa? Ou desviado o olhar? Há mais histórias esperando por você, agora mesmo, na tela. Elas são tão reais. Tão esquecidas. E tão famintas. Escolha seu próximo pesadelo.